E aí, meu povo? E aí, quarto ano mais lindo que tem nesse colégio de Vila Galileu? Olha o som da chuva. A chuva veio nos agraciar hoje, né? Então, vamos ouvi-la enquanto nós teremos nossa aulinha de História do Brasil. Pessoal, nós estávamos falando nas últimas aulas, né, a respeito da mineração, que foi aquele período, aquela época, né, em que o Brasil vai descobrir-se muito ouro nas regiões do interior do Brasil, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, e vai virar uma loucura de gente indo para essa região, surgimento de muitas cidades, uma mudança na vida das pessoas, se comparar com aquela sociedade lá do litoral, né, aquela sociedade açucareira. Então, mudou demais. Quando nós falamos mineração no Brasil, a gente vai nos referir a este momento. O século, né, que aconteceu isso foi o século XVIII. Então, mineração, século XVIII. Século XVIII, ele vai de 1701 até 1800. Século XVIII, o 1700 e alguma coisa. Pessoal, eu quero que você copie esse material aqui no seu caderno, com um cabeçalho bacaninha, mas eu gostaria que você deixasse duas linhas entre uma setinha e outra aqui. Então, escreveu lá, economia voltará para o mercado interno, ponto. Salta duas linhas, para que você possa fazer alguma anotação que você quiser aí também no seu caderno, né? E fica bem organizado. Então tá, pessoal, falaremos então um pouquinho hoje, né? A gente já viu sobre a descoberta das minas, né? Falando que foram os bandeirantes, aquelas pessoas lá, como que eles eram, depois eles se tornaram uma espécie de heróis, né? Falamos do início da mineração, foi marcada pela fome e por muito ouro, né? Porque faltava alimento, faltava coisas básicas para sobreviver naquela região, né? Falamos inclusive que surgiram alguns conflitos, né? Alguns confrontos, algumas guerrinhas. A mais famosa delas, a revolta, né? Ou Guerra dos Emboabas, ou Emboabás, como algumas pessoas falam aí, tá? Falamos que o governo de Portugal, para organizar toda essa atividade de mineração do ouro, vai criar a tal da Intendência das Minas, né? Que tinha lá um funcionário, o intendente, o superintendente das minas, que era um representante do governo de Portugal, uma espécie de governador de toda aquela região que havia minas de ouro, né? Ok, pessoal, então, agora nós falaremos um pouquinho sobre os aspectos gerais, o que mudou e um pouco sobre a sociedade, quem eram as pessoas. A sociedade lá nas minas era dividida entre os senhores de engenho e os escravos africanos, como era a sociedade açucareira, né? A Casa Grande Senzala, o senhor de engenho e os escravos. Como é que era essa sociedade que surgiu próximo às minas de ouro? Era igual? Não, não era igual. O que era diferente então? É isso que nós vamos falar um pouquinho aqui, ok? E depois falaremos sobre qual foi a importância, quais foram os resultados, né, que este século de atividade de mineração, cerca de 100 anos que se extraiu muito ouro no Brasil, o que ficou depois que o ouro acabou, né? Depois que acabou o ouro, o que ficou para o Brasil, para nós? O que faz parte do nosso passado? Então vamos começar aí. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, vou deixar o vídeo com um tempinho para vocês copiarem, mas não pode perder tempo não. Então vamos lá. Mineração. Vamos falar sobre as características gerais. Interessante. Geralzão. Cada uma dessas setinhas aqui, ela é um tópico, tá? Fazendo uma espécie de resumo, pessoal. Então vamos lá. Primeiro tópico. Lá na região das minas, a sociedade era urbanizada.
urbana vem de cidades. As pessoas viviam em boa parte nas cidades. Então quer dizer que a maioria das pessoas viviam nas cidades? Não, a maioria das pessoas ainda vivia no campo, mas a vida econômica, cultural, política ocorria nas cidades. As cidades eram bastante povoadas e acontecia ali as decisões, o comércio. Então era uma sociedade típica de cidades, né? Uma sociedade urbana, diferente lá do litoral brasileiro, diferente da sociedade açucareira, que era rural. Nós falamos sobre isso, né? As primeiras cidades do Brasil, lá no litoral, na costa, próximo ao mar, a maioria das pessoas vivia no campo e o poder lá, os senhores feudais, viviam também nas fazendas, né? Pessoal, quando se encontrou o ouro, nós temos o que se chama de um surto urbano. O que é isso? Surto, pessoal, é uma coisa que acontece com muita força, de uma vez só. Quando fala assim, aquela pessoa surtou, ela ficou doida, né? Ela deixou uma explosão muito forte de sentimento, né? Um surto urbano quer dizer que houve um crescimento muito rápido de cidades. Em 30 anos surgiram mais de 100 cidades no interior do Brasil. Muitas cidades dessas existem até hoje, né? No nosso estado aqui em Goiás, por exemplo, várias cidades surgiram neste século aqui. A cidade de Goiás, né, que hoje algumas pessoas chamam de Goiás Velho, Corumbá de Goiás, Pirinópolis, Silvânia, tem um monte, né? Porto Nacional, que hoje faz parte do estado do Tocantins, lá em Minas Gerais, Tiradentes, São João del Rei, Sabará, Ouro Preto, Mariana, né? Um monte dessas cidades surgiram por causa do ouro. Então, é uma sociedade que vivia nas cidades, uma boa parte delas, e era nas cidades onde acontecia a vida urbana, a vida social, o comércio, as trocas, onde o poder estava estabelecido, onde a igreja estava estabelecida. Então, uma sociedade urbanizada, ok? O que isso tem a ver? Quer dizer que a sociedade que surgiu lá nas regiões das Minas era bem diferente, era uma sociedade diferente, era uma sociedade onde as cidades eram muito importantes e muito numerosas, ok? O segundo tópico, o segundo ponto que eu coloquei aqui, economia voltada para o mercado interno. O que é isso? Vocês se lembram que quando nós falamos sobre o açúcar, a gente falou que a maior parte do açúcar, praticamente todo o açúcar que era feito no Brasil, era mandado para a Europa, era vendido para a Europa, ou seja, mercado externo. É um produto aqui que vai ser vendido em outro país. Aqui não, pessoal. Como havia muito ouro, começou a se produzir muita coisa, desde comida, objetos, roupas, para serem vendidos aqui dentro do Brasil. Então, olha só, uma cidade surgia, crescia, as pessoas começavam a plantar roças de comida para vender comida, outros começavam a criar gado para vender leite, para vender carne, para vender couro, né? Outras pessoas se tornaram sapateiros, faziam os sapatos, compravam o couro dos fazendeiros, faziam os sapatos e as botas e vendiam para a cidade, para as pessoas nas cidades. Ou seja, boa parte da produção era voltada para aqui dentro do país. Isso foi importante porque quando havia lá aquela venda, né, do açúcar todinho para a Europa, apenas alguns grandes senhores feudais, senhores de engenho, perdão, ganhavam dinheiro de verdade. Aqui não, aqui esse dinheiro vai acabar se espalhando mais. Por quê? Porque havia um monte de gente que vivia e trabalhava produzindo para ser vendido aqui dentro do Brasil. Por isso nós falamos que essa economia é voltada para o mercado interno. Professor, e a economia lá do litoral, lá do açúcar? O mercado externo, que é para fora, para outro país. Aqui não, vai surgir fazendeiros, comerciantes, roceiros, boiadeiros, vão surgir pessoas que vão trabalhar, comprar, vender, tudo o dinheiro ficando aqui dentro do país. Então, a economia das minas era voltada para o mercado interno.
o que se produzia era para ser consumido aqui dentro, ok? Qualquer dúvida, nós vamos tirar as dúvidas lá no nosso no Meets, né? Nós vamos ter um encontro ao vivo. Eu quero que vocês preparem as suas dúvidas. O terceiro ponto, pessoal, uma sociedade mais complexa e diversificada. Olha, mais complexa e diversificada se for comparar com aquela sociedade que se formou no litoral, próximo às praias, que era basicamente os senhores, os donos, os que eram os proprietários, os senhores de engenhos e os escravos e as pessoas que trabalhavam para ele. Era basicamente esses dois tipos de pessoas, os que mandavam, os que estavam subordinados, os que tinham que obedecer. Aqui, pessoal, você vai ter um número muito maior de pessoas de diferentes funções. Então vai ter sapateiro, padeiro, carpinteiro, vai ter comerciante de tecido, vai ter comerciante de pele de animais, vai ter comerciantes, né, de produtos de limpeza, de beleza, vai ter comerciante de comida, de bebida alcoólica, vai ter um monte de gente diferente. Vão ter muito mais africanos ex-escravizados que agora são livres e trabalham para conseguir alguma coisa. Então, mestiços, ingleses, portugueses, gente da Bahia, as pessoas vão para lá e ali vai ser muito mais difícil de você falar, aquele que manda, aquele que obedece. Não é igual lá na Casa Grande de Senzala, que tem a Casa Grande onde moram os donos e a Senzala onde ficam os escravos. Aqui tem mais tipos de pessoas, pessoas diferentes, então é uma sociedade mais sofisticada. Beleza? O nosso próximo ponto é a forte presença de instituições religiosas. Muitas igrejas são encontradas nas cidades que surgiram ali nas minas de ouro, né? Inclusive, muitas dessas igrejas, elas possuem grande quantidade de ouro na sua decoração. Talvez vocês já tenham visitado alguma dessas igrejas famosas do Brasil e percebido como elas eram enfeitadas, bonitas, como haviam um trabalho muito bem feito ali. E o último ponto aqui, o surgimento de um estilo artístico original. Existe um tipo de arte que nós chamamos de barroco mineiro. Lá em Minas Gerais surgiram os primeiros artistas que nós podemos chamar de brasileiros, né? Por quê? Havia muito ouro, havia pessoas que tinham dinheiro, então havia pessoas que podiam gastar com artistas. Tinham pessoas ricas, né, que contratavam músicos, tinham pessoas ricas que mandavam fazer igrejas, né, e aí contratavam o melhor pintor que tinha, que era o mestre Ataíde. Tinha alguns grupos que contratavam o melhor arquiteto que tinha, que é o Aleijadinho, para fazer as igrejas. E aí tinha um estilo específico, características que você só encontra lá naquelas igrejas, naquelas construções em Minas Gerais, aqui em Goiás algumas, mas principalmente em Minas Gerais. O barroco mineiro é um estilo de arte brasileiro, né? Nasceu aqui, ok? Ok. Vamos falar um pouquinho sobre a sociedade. Como que as pessoas eram divididas, né? Como que as pessoas eram vistas e reconhecidas. Olha só, a maior parte das pessoas eram africanos escravizados, ou seja, a maior parte das pessoas, quase a metade da população era escrava, escravos principalmente africanos, né, que eram levados para trabalhar na mineração do ouro. Então, não era tão diferente assim lá do litoral, onde a maior parte das pessoas também eram os escravos. Mas aqui, pessoal, vai ter também muitos escravos que vão conseguir comprar sua liberdade. Então, a maior parte das pessoas eram escravas, mas havia muitos ex-escravos também. Havia muitos escravos que conseguiam comprar a sua própria liberdade. Outro grupo social muito numeroso era o de pessoas livres pobres. Eram livres, não eram escravos,
mas eram pessoas muito pobres, né? Pedreiros, soldados, pessoas mendigos, pessoas que viviam ali lutando, né? Vendendo o almoço para comprar a janta. Muitos ex-escravos. Esses dois grupos eram a maior parte da população. A maior parte das pessoas que viviam nas cidades e nas regiões das minas ou eram escravos ou eram pessoas livres, mas pobres, muito pobres. A elite, pessoal, é aquele nome que nós usamos para nos referir aos melhores. Então, no caso da elite social, os mais ricos, os mais poderosos, chamados de os grandes, né, ou potentados, mas o mais comum na época era falar os grandes. A elite era a menor parcela da população. Os mais ricos, os ricões, eram pouquinha gente, referindo-se aos grandes comerciantes e autoridades locais. Apenas os grandes mineradores, os que tinham várias e várias minas, que conseguiam tirar muito ouro, os grandes comerciantes, que eram donos de empresas de comércio, que traziam produtos e mais produtos das diversas regiões do Brasil, e os grandes fazendeiros que produziam alimentos, criavam gado, né, animais, apenas esses. E as autoridades locais, os juízes, os intendentes, né, as pessoas que cuidavam da justiça, os funcionários de Portugal em geral, junto com esses grandes, eram a elite, os mais poderosos, os mais ricos, né? Agora, a maioria dos mineiros ou dos mineradores acabavam não conseguindo adquirir riquezas, porque era tudo muito caro, não tinha quase nada, você tinha que pagar muito caro em qualquer coisa, e quase todo o ouro que você retirava, você usava para sobreviver. A expressão ouro de tolo refere-se a isso, que na verdade a pessoa acha que é uma grande coisa, mas na verdade não é. Nas vilas da mineração surgiu uma classe média, pessoal. Pela primeira vez no Brasil vai surgir uma classe média. O que é uma classe média? Olha, não é os mais ricos, mas também não é os mais pobres, né? Agora, aqui, pessoal, eu reforço essa ideia de ser mais complexa e diversificada. Havia um grupo, esse grupo aqui que nós vamos chamar de classe média, que eram nem ricos e nem pobres. Eram os advogados, os professores, alguns artistas, alguns pequenos comerciantes que conseguiam ter uma vida digna e etc, né? Então, havia essa classe média. Isso é uma novidade. Não havia no Brasil, né, esse grupo de pessoas aqui que viviam nas cidades. Eram profissionais especializados, né? Médicos, professores, advogados, padeiro, por exemplo, marceneiro, conseguiam ter uma vida um pouquinho melhor ali. Vamos lá, barroco mineiro, né? O estilo artístico que vai se desenvolver naquela região é chamado de barroco mineiro. O barroco, pessoal, ele é um estilo de arte. Vocês vão aprender sobre isso ainda, né? A palavra não vem de barro não, tá? Ela é uma metáfora, como se fosse uma pérola imperfeita. Vocês vão entender isso aí um dia, um pouco mais para frente aí, tá? Eu quero que vocês saibam o seguinte: lá na Europa, lá na Itália, surgiu um tipo de pintar, um tipo de construção que chamaram de barroco. Lá em Minas, eles pegaram essas influências, pegaram o estilo, mas tiveram que adaptar, né? A adaptabilidade ao cenário local é uma das características mais importantes. Professor, não entendi nada. Olha, pessoal, adaptabilidade vem de adaptação. Eu tenho que me adaptar ao local onde eu vivo. Lá na Europa, eles constroem com pedras e cimento. Aqui tem pedreiras e cimento? Pedreira tem, não tem para tirar a pedrinha lá, né? Não. Tem o que? Tem barro e madeira. Vamos construir com barro e com madeira, né? Por exemplo, uma técnica que eles usavam aqui era a taipa.
ou chamado também de adobe, ou pau a pique. A taipa é uma técnica de você fazer paredes de barro. Nessas casas e fazendas antigas tem umas paredes grossonas que eram feitas com tijolões de barro assim, que as pessoas faziam. Lá na Europa eles fazem esculturas com uma pedra chamada mármore. Ixi, aqui não tem mármore. Então, que tipo de pedra que dá para fazer escultura aqui? Tem pedra sabão, é um tipo de pedra, né, que você usa para fazer esculturas. Então faz esculturas com pedra sabão. Adaptava-se à realidade daqui. As pinturas, por exemplo, da Europa, colocam a Nossa Senhora branquinha, loira, dos olhos azuis. As pinturas de Nossa Senhora aqui, dos artistas mineiros, colocava Nossa Senhora como uma mulher comum, parda, morena, os cabelos negros, né? Isso teve que adaptar à realidade aqui. Você olhava, não tinha ninguém loiro, mas eu vou pintar uma pessoa loira, né? Uso de dourado, ou a técnica é chamada de talha dourada. Pessoal, os artistas desenvolveram uma técnica que eles faziam qualquer móvel de madeira e passavam uma película como se fosse uma camada de uma tinta com ouro, né? E aí ficava como se fosse um objeto brilhante, tal como se fosse de ouro de verdade, né? Muitas igrejas do Brasil, vou mostrar algumas fotinhas para você entrava assim e ia toda dourada, né? Tentativa de representar o ouro, essa riqueza, etc. Os dois principais artistas é o mestre Aleijadinho, um dos maiores artistas brasileiros, escultor, né? Fazia esculturas, projetava as igrejas, e o pintor, o mestre Ataíde, ok? Pessoal, vamos lá. O pessoal veio para cá, para o interior do país, para Goiás, para Mato Grosso, para Minas Gerais, trabalhou, arrancou o ouro que tinha lá. Em 100 anos mais ou menos isso tudo vai acabar, o ouro vai acabar. E o que ficou de bom? O que ficou de consequência? O que ficou de resultado, né, depois da mineração? Vamos lá, nós podemos falar que houve uma interiorização do território, ou seja, antes do ouro, a maior parte das pessoas estavam apenas no litoral do Brasil, lá no Nordeste, na Bahia, né? Em Pernambuco, no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro, e agora com a mineração, as pessoas foram para o interior, muitas pessoas foram para o interior, isso é uma coisa importante. Foi bom ou foi ruim? Não importa, foi importante, mudou a cara do que é o Brasil, né? Houve um surto urbano, nós já vimos o que é isso, surgiram várias cidades, surgiram diversas cidades, né? Surgiram várias cidades. Isso é uma característica importante. Muitas dessas cidades existem até hoje, né? Houve um grande aumento populacional. No vídeo que nós assistimos aí nas outras aulas, fala que a população saiu de 300 mil para 1,5 milhão, aumentou 5 vezes, né, em 100 anos. Então houve um aumento muito grande de pessoas que viviam no que hoje é o Brasil. Crescimento do mercado interno. O que é isso? Olha, aquela economia voltada para se produzir e se consumir aqui dentro do país, que gerou dinheiro para as pessoas que viviam aqui, né, para as pessoas comuns, pequenos comerciantes, etc. Isso ficou fortalecido. Agora, várias pessoas vivem de criar gado para vender para as cidades, vivem de plantar alimentos para vender para essas cidades, para as pessoas que vivem nas cidades. Houve uma integração maior da economia, né? Isso é importante, o crescimento da economia. As pessoas começaram a ter mais dinheiro, mais riqueza circulando no Brasil. Houve uma integração, interligou o Brasil. Todos os caminhos levavam às minas. Então, pessoas saíam lá do Rio Grande do Sul com vários cavalos, mulas e bois e carne e farinha para vender aqui na região das minas. Pessoas saíam lá do Piauí, né, com grandes rebanhos de boi carregados de carne seca e farinha e rapadura para vender na região das minas.
Um monte de paulistas pegavam, né, muitas pessoas e barcos enchiam com farinha de mandioca, farinha de milho, com marmelada, com goiabada, subiam a Serra do Mar, atravessavam ali o Planalto, chegavam em Minas Gerais para vender os seus produtos nas minas. Uma pessoa do Rio Grande do Sul conhecia uma pessoa do Norte lá na região das Minas, lá em Vila Rica, onde hoje é Ouro Preto, em Minas Gerais, aqui na cidade de Goiás. Ou seja, vários caminhos levavam até aquelas regiões, porque haviam várias pessoas lá, havia dinheiro lá, e aí o comércio ia para lá também e integrou, né? Ficou integrado às regiões. Houve um desenvolvimento de uma cultura própria. Olha só, novos pratos como o angu, que era um prato que se dava para os escravos, né? Farinha de milho ali, esquentado com água, acabou se tornando uma alimentação típica, comum dos brasileiros, né? O feijão tropeiro, a galinhada, um monte a paçoca de carne seca, né? Um monte de alimentos surgiu, o pão de queijo, surgiram aqui o cuscuz, as pessoas que vinham de diversas regiões misturavam o que sabia de comida ali e acabou surgindo, né, a comida mineira, que é famosa no Brasil inteiro, ok? E as cidades que se desenvolveram há 300, 250 anos, hoje muitas delas são consideradas patrimônio, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Olha, o que é um patrimônio? É um bem que você possui. Um patrimônio cultural é um bem que a sociedade possui. E olha só, nós temos alguns bens culturais importantes. Por exemplo, se você já foi à cidade de Perinópolis, que é aqui pertinho, você vai ver que no centro da cidade as casinhas elas se parecem antigas. Por quê, pessoal? Porque aquilo demonstra como era a vida das pessoas em uma época determinada. Muitas dessas cidades históricas, elas são patrimônios, bens da população, porque elas são marcas de um passado que ocorreu aqui. Uma marca de como que viviam os nossos antepassados nessas regiões. Por isso que deve ser preservado, as pessoas devem conhecer o passado delas, né? Conhecer a cultura delas. Então, é um dos motivos pelo qual foi importante também que várias cidades, várias construções existem até hoje e elas são uma marca, né? Um registro do nosso passado aqui. Ok, pessoal? Até agorinha, lá no mural vai estar a descrição do horário que nós iremos começar ao vivo, ok? Tchauzinho para vocês, até mais.